Olá, servidores. Nós estamos aqui no Sindicato Servidor Público. Eu sou a Andréia, presidente do sindicato. Estou aqui com o Mauro, nosso vice-presidente. E estamos aqui hoje fazendo um vídeo para a gente conseguir desmistificar o que foi falado durante a entrevista com o prefeito Fernando Jordão na Rádio Costa Azul FM. Estamos muito indignados com informações falsas, mentirosas, que dizem respeito ao servidor público, sendo que a gente vem lutando a favor do servidor público e mostrando à própria prefeitura quais são os reais fatos que acontecem com o servidor. Tivemos a surpresa de ver o prefeito e a entrevistadora, Carla Machado, da Rádio Costa Azul, colocando situações que não são verdades. A indignação está por conta de fatos que não foram checados antes para serem colocados no ar, na transmissão ao vivo da Rádio Costa Azul, e a gente vai estar aqui desmistificando todas essas inverdades. As expressões que a gente tem que utilizar diante de uma situação tão triste como essa que a gente está presenciando é indignação e perplexidade. Uma pessoa que está no papel de jornalista, que tem como função primordial passar informações verídicas à população, se usa de um período em que esteve na folha de pagamento da prefeitura em cima de supostas informações que teria pego de forma antiética, e aí fica mais grave ainda quando essa pessoa se utiliza dessas informações de uma forma errada, uma forma mentirosa, tentando denegrir a imagem dos servidores, e veicula isso num programa de rádio que tem um alcance muito grande no município. E como a nossa presidente Andréia falou, nós estamos aqui para ela como presidente, eu como vice-presidente do sindicato, desmistificar, desmentir, colocar por terra todas essas informações que foram prestadas lá no programa. Eu vou fazer uma leitura aqui de um material, de um texto que eu encaminhei para a Rádio Costa Azul, colocando a minha indignação com relação a esse fato que ocorreu. Bom dia, ouvi o programa Passando a Limpo com a jornalista Carla Machado e gostaria de demonstrar minha extrema indignação com a forma como a mesma se dirigiu aos servidores públicos municipais de Angra dos Reis. Em primeiro lugar, a mesma faltou com a verdade quando afirmou que os servidores comem, e foi essa a expressão que ela usou, comem 60% da arrecadação da prefeitura, quando a própria prefeitura informou à Câmara Municipal que o gasto de pessoal está em 39% da receita corrente líquida. Também citou a folha de pagamento na qual trabalham pessoas de extrema importância, pessoas responsáveis, pessoas que zelam pelo bom andamento do serviço, pessoas que estão lá há muitos anos e sabem como fazer o trabalho. Ela desrespeitou não só o servidor público, mas também as pessoas que lá trabalham, para poder... Desrespeitando a própria instituição prefeitura, A própria instituição prefeitura e aquele setor de tamanha importância, de vital importância, Continuando o texto, a jornalista ainda sem prova alguma, que não comprovou, não demonstrou, simplesmente ela falou, ela jogou as coisas como se verdade fosse e não era, sem prova alguma acusou os servidores de receberem vantagens indevidas, e isso é muito grave, sem parecer saber que todos os proventos dos servidores são baseados em legislação em vigor. E aqui é bom só fazer um parênteses aqui, o que os servidores recebem, e muito tristemente a gente apurou que ela citou categorias e valores de salário. Em primeiro lugar, não discriminando isso, pode ter ali férias, 13º, e ainda que os valores sejam aqueles, as pessoas acumulam ao longo de anos, baseado na legislação em vigor, com processos, o Tribunal de Contas fiscaliza. Então, assim, não se pode chegar com um tipo de informação dessa, descontrolada, desconectada, e posso até dizer maldosa, mal intencionada, e jogar isso para tentar jogar a população contra servidor público. Continuando mais uma vez, cabe ainda esclarecer que temos uma perda de quase 20% acumulada desde 2015, da qual o prefeito simplesmente pagou 5,5%, ainda existe uma perda, é bom que se diga isso, e nós vamos falar mais adiante sobre isso, e que como servidores públicos prestamos serviços diários a toda a população de Angra, com zelo, responsabilidade e ética profissional, o que faltou à dita jornalista. Qualidade que parece faltar à mesma, que se aproveita do fato de ter trabalhado por 2 meses e meio, como ela mesmo disse, na folha de pagamento da prefeitura. Fato esse que lhe demanda ainda maior responsabilidade, para não passar informações incorretas, irresponsáveis e tendenciosas. Penso que a função dos profissionais da mídia seja passar as notícias com exatidão,
provas e equilíbrio, não de forma pessoal, irresponsável e sem lastro, ou seja, sem a comprovação devida daquilo que se está falando, né? E aí, falando em nome do sindicato, né, estamos abertos a nos pronunciar com provas, afirmações éticas e responsáveis acerca da questão. Jornalismo se faz com a verdade, não com impressões pessoais, ainda com impressões baseadas em falsos documentos, em falsas afirmações, né? Mauro Garcia, vice-presidente do sindicato, e, como a Andréa falou, a gente vai estar agora pontuando, né, cada uma dessas inverdades que foram colocadas hoje pelo programa, desmistificando isso e colocando como é nosso papel enquanto sindicato a verdade dos fatos. Enquanto a gente não consegue estar presente na Rádio Costa Azul para estar falando diretamente aos servidores, porque eu acho que a Rádio Costa Azul tem a obrigação de estar dando esse espaço para o sindicato que eu digo, para os servidores, para que a gente possa estar colocando isso também no ar e para que as pessoas tenham uma abrangência maior. Enquanto isso, a gente vai estar fazendo esse vídeo e vamos falar fato a fato e esclarecer palavra por palavra das palavras que foram ditas pela amadora Carla Machado, que foi se colocar como entrevistadora com uma autoridade que é o nosso prefeito, usando de inverdades e de informações que, como o Mauro mesmo colocou, não deveriam ter sido colocadas, já que ela prestou serviço para a prefeitura. Então vamos aos fatos. Então, com o prefeito Fernando Jordão, na semana especial Prefeitos Passando a Limpo e Talk Show, vamos lá. Prefeito, outra questão bastante polêmica no município é o seguinte: a gente fala de concurso público, de processo seletivo, mas praticamente 60% da receita do município é gasta com funcionalismo. Aproximadamente 7 mil servidores na prefeitura que comem 60% da receita do município. É muita coisa. Que comem 60% da receita do município. É muita coisa. Quando a jornalista, a entrevistadora, se refere a 60% da receita para pagar os servidores, ela se refere até com uma forma bastante grosseira quando ela diz que os servidores comem 60% da receita da prefeitura. Mais uma vez, ela usa de uma forma muito esdrúxula de se referir ao servidor público, que são servidores que prestaram concurso público, portanto estão ali por merecimento, por capacidade. E hoje nós temos realmente quase 7 mil servidores concursados pela prefeitura, de carreira, porque nós temos servidores desde 89, quando foi o primeiro concurso público, portanto nós temos cerca de 30 anos de servidores concursados na prefeitura, que hoje, graças a Deus, muitos já estão se aposentando com muita dignidade. E esses servidores, ela já mostrando que não comem 60% da receita da prefeitura, hoje está em cerca de 39,59%, conforme a prefeitura explicita nos documentos dela. Esses servidores são servidores que prestam serviço, portanto eles precisam ser remunerados. E como eu sei que a entrevistadora não tem noção do que seria um plano de cargo, carreiras e remuneração, ela não sabe explicar ali também que todo servidor tem uma série de direitos já adquiridos, como o prefeito mesmo falou ao longo da entrevista, que não podem ser mexidos. Essa desigualdade que tem legalidade, exatamente, eu não posso mexer. Essa desigualdade que tem legalidade, exatamente, eu não posso mexer. Essa desigualdade que tem legalidade, exatamente, eu não posso mexer. Essa desigualdade que tem legalidade, exatamente, eu não posso mexer. É até bom que a gente passe isso. Eu estou aqui com um demonstrativo apresentado pela própria prefeitura quando da demonstração do exercício fiscal, né, primeiro quadrimestre de 2019, e é bom que os colegas servidores e até a população de modo geral entenda isso, para que não se fique lidando e colocando isso aí na mídia de forma irresponsável, como se tem feito, né? Isso para vocês entenderem. A receita corrente líquida, a despesa de pessoal com relação à receita corrente líquida, que é o parâmetro que se usa, né, receita e despesa, que a lei de responsabilidade fiscal impõe, ela pode chegar a 54%, que é o limite máximo. Nesse documento a própria prefeitura encaminhou à Câmara. Isso já correndo muito perigo. Isso já correndo perigo, já o prefeito quase incorrendo em crime de responsabilidade, né? De improbidade administrativa. Quando você chega no limite prudencial, que é o chamado de alerta, por isso o sinal amarelo,
51,3%, quando se atinge, né? 51,3% da receita corrente líquida da prefeitura, gastos com o pessoal. Se você chegar a 48,6%, é um limite de alerta, ou seja, você já começa a perceber, embora esse limite aqui, né, ele seja só um parâmetro, e muitas das vezes você pode atingir ele sem comprometer o restante do orçamento público. É bom também que se frisar isso, né? E por aqui, por esse demonstrativo que eu mesmo falei agora há pouco, vocês percebem que a prefeitura atingiu 39,59%, ou seja, de toda a receita corrente líquida do que a prefeitura arrecadou, ela gastou 39 menos 40%, 39,59%. Muito diferente, 20 alguma coisa a menos, quase 21% a menos do que a jornalista colocou no ar, né, de forma mais uma vez irresponsável, como se a prefeitura estivesse gastando mais da metade do orçamento com o pessoal. Isso aqui demonstra, isso aqui não há dúvida, porque é um documento encaminhado pela prefeitura, mostrando que o gasto foi de 39,59%, menos de 40%, muito abaixo do limite de alerta, que é 48%, e do prudencial, que é 51%. Portanto, mais uma vez a gente vem aqui dizer que jornalismo tem que se fazer com responsabilidade, com prestação de informações corretas, com análise dos dados que você está falando, da fonte que você está trazendo, e não jogar da forma como foi irresponsável para a população, e mais uma vez tentando jogar a população contra servidor. Aqui está a verdade dos fatos. 39,59% e não 60%, como disse a jornalista Carla Machado. Inclusive, foi esse percentual, baseado nesse percentual, que é um documento oficial da Prefeitura, apresentado em audiência pública na Câmara Municipal, que nos baseamos no que nós pedimos, no que reivindicamos para o prefeito. Porque o 5,5% oferecido nem sequer chegou ao limite de alerta, que seria de... Limite de alerta 51,6%. 48,6%. Portanto, os 5,5% não chega nem no limite de alerta. Então, mais uma inverdade. Mas tem outras inverdades aí que a gente vai estar mostrando para vocês. O próprio prefeito, na hora que ouviu essa fala da entrevistadora, deveria ter se defendido. Porque se ele está trabalhando com 60% da arrecadação da prefeitura voltada só para pagamento de servidores, ele já está trabalhando ilegal. Ele está trabalhando acima da lei de responsabilidade fiscal. E seria o sindicato, junto com os servidores, os primeiros a estarem denunciando essa irresponsabilidade. Porém, não é essa a realidade. Dentro do setor público, todo servidor concursado, ele tem sim uma carreira a ser seguida, e não é qualquer carreira. As pessoas precisam estar dentro da legalidade, cumprindo a função delas, que hoje a máquina da prefeitura ela funciona por causa desses servidores, por causa da experiência deles e por causa da dedicação deles. Se hoje a Prefeitura de Angra tem todas as funções funcionando, conforme disse também o prefeito ao longo da entrevista, certamente os responsáveis pelo bom funcionamento da Prefeitura são os servidores efetivos, concursados há mais de 30 anos. E vi com meus próprios olhos algumas discrepâncias, e elas existem. Eu vi, por exemplo, arquitetos e engenheiros ganhando 3 vezes, com abonos e FGs e o próprio salário para trabalhar aquele período que o concurso público dava conta. Muitas coisas. E vi também muitas pessoas com essa questão das incorporações, né? Você, quando assumiu, eu recordo que você paralisou isso. As incorporações, isso foi dado pelo Tuca. Estão paradas. Isso, estão paradas. As incorporações foram paradas. É bom frisar ainda quanto à questão das incorporações, que a jornalista gosta de entrar nesse tema sem ter o menor conhecimento do que se trata. Isso é um direito adquirido por um grupo de servidores, o qual ele foi contestado pelo governo anterior, foi objeto de uma ação judicial, uma ação de constitucionalidade, direta de constitucionalidade, e isso foi uma vitória por unanimidade dos 26 desembargadores do Tribunal de Justiça. Ou seja, é um direito que foi contestado e o Tribunal de Justiça, a Justiça, deu ganho de causa aos servidores, aqueles que já tinham incorporação baseada na Lei 2.724 de 2011. Existe ainda um grupo que tem o mesmo direito e que esses processos, é bom frisar também, estão parados na Secretaria de Administração e teria que ser encaminhado da mesma forma que os demais, porque eles tinham o direito adquirido na época em que a lei estava vigente e esse direito não está sendo respeitado pela Prefeitura.
A partir daí, a partir da entrada desse governo, o prefeito congelou, ele acabou, na verdade, né, com essa lei, ela não existe mais, então não existe mais essa possibilidade de se incorporar daí para frente. Mas aqueles que têm incorporação, que ela está mantida judicialmente, como eu afirmei, eles têm que ser respeitados da mesma forma todo outro tipo de gratificação que seja baseado em lei. Né? Não se pode levianamente jogar isso dessa forma como foi feito, os valores dessa forma, as categorias dessa forma, para que tente denegrir a imagem dos colegas servidores. A coisa tem que ser feita com equilíbrio, com responsabilidade, buscando o dado certo, correto, dentro da folha de pagamento. E aí, a partir de 2017, a gente teve a surpresa quando o prefeito suspendeu qualquer tipo de incorporação, porque essa incorporação é dada aos servidores efetivos quando eles ocupam um cargo com gratificação, um cargo comissionado por mais de 10 anos. Isso dizia a lei. O prefeito, para enxugar a folha, ele resolveu suspender as novas incorporações. Porém, quem tinha se manteve por uma questão judicial, porque teve que se entrar na justiça para se manter. E contribuiu para o Angraprev durante E contribuiu para o Angraprev. Porém, né, mesmo não tendo mais, tendo sido suspensa as incorporações no início desta gestão da prefeitura, ainda assim, determinadas categorias foram beneficiadas e o prefeito abriu a exceção para algumas categorias. O que nós, enquanto sindicato, enquanto representantes de todas as categorias, relutamos muito. Não contra a incorporação dos cargos dessas categorias, mas para que seja revista a situação de todos os outros servidores que também teriam direito às incorporações. E isso não foi feito, não foi respeitado pelo prefeito. Eu tive o prazer, ou talvez o desprazer, de passar 2 meses e meio na folha de pagamento da prefeitura e vi com os meus próprios olhos... Você trabalhou comigo? Sim, trabalhei com você não, trabalhei lá naquela folha de pagamento assombrada. Enfim... Quando a entrevistadora fala do período que ela trabalhou por 2 meses e meio na folha assombrada de pagamento da prefeitura, e o prefeito pergunta a ela se trabalhou com ele, ela diz que não, que ela trabalhou final de 2017 e início de 2018. Carla, vale te lembrar que foi com o prefeito Fernando Jordão, sim. Porém, é muito triste a gente ver uma pessoa que tentou servir a prefeitura se referir a uma folha de pagamento, a um setor da prefeitura muito sério, onde ele trata do pagamento dos servidores, os quais são os que fazem a máquina funcionar, se tratar de um trabalho desse como um serviço assombroso. Provavelmente, os seus 2 meses e meio dentro da folha de pagamento foi até muito tempo que você ficou. Você poderia ter ficado menos tempo lá. Porque se em 2 meses e meio você se assombrou com uma folha de pagamento, o que seria da nossa folha de pagamento se você tivesse sido mantida lá até hoje? Portanto, é importante dizer que nesse momento, é um momento que a gente vê a falta de profissionalismo de uma pessoa que se refere aos servidores públicos dessa forma. Uma pessoa que se refere a uma gestão pública desta forma, como se ali fosse um local de bagunça, um local de fazer coisas erradas, o que hoje não é assim que funciona. E a outra coisa também que ela citou uma informação que ela, enquanto profissional, deveria manter para ela. Porque se ela trabalhou dentro de uma folha de pagamento, ela não tem o direito de se referir a salário de ninguém. Se trabalha, se recebe. Não, é remunerado. Agora, se trabalha, se recebe. Não, é remunerado. Agora, se trabalha, se recebe. Não, é remunerado. Agora, aqui acontece o seguinte, a gente tem grandes problemas de desigualdade no país inteiro, desigualdade financeira. E dentro da prefeitura... Tem essas distorções. Umas distorções realmente impressionantes. Uma digitadora de informática, eu sei, eu conheço pessoalmente. Uma digitadora de informática, eu sei, eu conheço pessoalmente. Uma digitadora de informática, eu sei, eu conheço pessoalmente, ganha 14 mil reais. Isso quando me falavam, quando eu não estive lá, quando me falavam de fora, eu não acreditava. Pra mim era falácia. Mas eu vi com os meus próprios olhos. Existe alguma ação que você possa tomar em relação a isso para diminuir essas desigualdades? E mostra também o amadorismo dessa entrevistadora em não conhecer o plano de cargos, carreiras e remuneração do servidor público municipal de Angra dos Reis. Porque se hoje você tem algum funcionário
que ganha 14 mil reais, você pode ter certeza que ele tem uns 30 anos de serviço, que ele já teve todos os direitos dele adquiridos, porque faz parte e é legal ter direito ao que é adquirido. Assim como o prefeito se referiu logo depois, quando ele disse que as coisas que são direito adquirido, ele não pode mexer. Não são só os 14 mil reais que essa servidora recebe, não. Certamente ela tem coisa para trás aí para receber e que ficou sem resposta pelo prefeito. E ainda, André, a gente tem que frisar que esse valor, o qual não foi em momento nenhum demonstrado, discriminado, é o valor bruto. Pode estar acrescido de férias, de 13º, de algum tipo de antecipação, né? E tem ainda isso os descontos, imposto de renda, Angraprev. Ou seja, você jogar uma informação dessa, o valor de salário, citando uma categoria, é no mínimo, é você querer realmente denegrir isso e jogar a população contra. E generalizar, como se ninguém trabalhasse Sim. E não merecesse o que ganha. O que ganha. E aí pensa, bota na população, bom, se esse ganha isso, quanto que ganham os outros tipos de profissionais, né? E ainda, a entrevistadora, né, dizendo que teve desprazer de trabalhar pelo longínquo período de 2 meses e meio na folha de pagamento, onde eu posso afirmar, trabalham pessoas sérias, responsáveis, já trabalhei lá, eu conheço, demonstra uma falta de cuidado, uma falta de respeito com o serviço público, com a entidade prefeitura, com a folha de pagamento, com as pessoas que lá trabalham e um profundo desconhecimento do que é ser servidor. Eu sugeriria a ela que prestasse um concurso público, estudasse e tentasse passar, que aí, quem sabe assim, ela entende o papel do servidor público. E quando ela se refere aos salários dos engenheiros e arquitetos, que ela falou o nome das categorias, vale lembrar a entrevistadora que foram essas as categorias que, mesmo com as incorporações suspensas pelo atual prefeito, foi o atual prefeito também que autorizou a incorporação dessas categorias, a incorporação de cargos ao salário destas categorias. E o que é pior, não houve uma resposta para os servidores nem para o sindicato para explicar aonde estaria a contribuição dessa incorporação que estaria sendo voltada para a nossa Previdência, para a Angraprev. Porque essas incorporações foram feitas sem desconto para a Angraprev. E isso é muito sério. Porém, tem uma outra situação que a gente vem falando em todos os lugares que a gente vai, Câmara Municipal, reunião com o prefeito, reunião com servidores, assembleias, onde a gente mostra, me empresta esse documento aqui, Mauro. Essa aqui é uma tabela de salários dos servidores, que as pessoas, se procurarem, vão ver que a referência 102 recebe abaixo do salário mínimo. E a gente vem enfatizando isso em todos os lugares, pedindo que o prefeito receba os servidores através do sindicato, para que ele reveja essa situação. Já fizemos esse pedido na Câmara, fizemos vários ofícios pedindo reunião com o prefeito, e até agora o prefeito simplesmente repele a conversa com os servidores através do sindicato. Com todo descaso, tem servidores ganhando abaixo do salário mínimo, mesmo com a prefeitura deixando de cumprir leis importantes. Tudo isso aqui deveria ter sido feito com as 176 categorias. Dentre elas, a mais massacrada, que é a dos zeladores, merendeiros, auxiliares de zeladoria, que muitos deles estão com salário base abaixo do salário mínimo. Como o André colocou, o pessoal do apoio das escolas, Bequeira, o pessoal aí do suporte nas escolas, eu acredito que daqui a pouco vai ter que fazer uma outra lei específica para resolver o problema desse pessoal. Todas as categorias precisam de uma equiparação. Na verdade, todo o nosso plano de cargo precisa ser revisto. Então, nós temos aí a categoria 102 com servidores que estão ganhando abaixo de salário mínimo, estão passando necessidade, e até agora o prefeito não se manifestou com relação a nada disso. É que sejam feitas todas as adequações de todas as categorias. A começar que ontem nós chegamos a conversar anteontem das auxiliares de zeladoria, merendeiro e zelador, que são servidores que estão ganhando abaixo do salário mínimo. Senhora. Tem situações que precisam ser revistas aqui. Nós temos aqui, oficialmente, a gente tem o salário mínimo. O salário mínimo vigente hoje, nacional, é de R$ 998. O salário mínimo vigente do estado do Rio de Janeiro é de R$ 1.193. E o salário base pago para a referência 102, que foi uma referência que foi extinta
pelo próprio prefeito Fernando Jordão, hoje recebe R$ 932,04, ou seja, abaixo do salário mínimo, o que é ilegal.